Oi? Boa noite, galera. Livezinha aí, bem esperada, né? Todo mundo me ouvindo? Boa noite. Então, pessoal, eis que senti a necessidade de marcar essa live, né? Vou conversar hoje aqui com um grande amigo meu, que é o Dr. Felipe, que é cardiologista, tá? Logo ele vai entrar aqui pra gente poder fazer esse bate-papo, né? Sobre esse assunto polêmico, só que de extrema importância pra gente poder abordar hoje, né? E até adiantando aqui para vocês, a gente sabe como é que tá o mundo hoje em dia, né? A gente sabe como é que tá essa coisa de Covid, essa coisa assim de dessa parte assim desse controle, né? Do que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? Porque nós sabemos muito bem, sim, que existe todo um sistema de inteligência artificial aqui vinculado com o Instagram, com o YouTube e tudo mais, que a galera vai lá e seleciona, tipo assim, que, ó, palavrinhas que não podem ser ditas atualmente. E tem algumas palavrinhas que realmente não podem ser ditas, né? Tem algumas palavrinhas que a galera, digamos assim, chega e corta, tipo a live cai, né? Então, assim, a gente vai meio que tentar não falar alguns nomes abertamente, tá? Para justamente evitar esse controle negativo em cima da plataforma, que a gente sabe muito bem que a galera não gosta, né? A plataforma não gosta. E a gente vai tentar falar de um jeito, né? Para que vocês possam entender. A gente vai tentar aqui, né? Quem for assistir essa live, estimular com que vocês pensem, raciocinem, e que vocês tenham uma visão crítica, né, disso aí tudo. Vamos tentar abordar esse assunto aí do que é a morte súbita, né? Porque fica parecendo, né? Quando a gente fala morte súbita, fica parecendo a tal da morte morrida, que nem os antigos falavam, né? No interior. Que tem a morte matada e a morte morrida, né? Morte morrida é quando a pessoa vai pro além assim do nada, né? E eu vi aqui que o Dr. Felipe até já entrou aqui. Vou tentar chamar ele, né? Aqui, ó, vamos lá, ó. Deu o convite aí, Felipe, para você entrar, né? E aí, pessoal, quem tiver perguntas para poder mandar, beleza aí, Felipe? Como é que tá? Quem tiver pergunta, manda aqui na perguntinha, tá? É só... Como é que tá o áudio aí? Tá me escutando? Estão me escutando bem. Tá me ouvindo bem aí, Paulão? Agora sim. Agora tá tudo bem. Bom, então, Felipe, ó, cara, parece que a gente só se encontra em live, né, cara? Desde quando a gente fez aquela última live, a gente trocou poucas mensagens. O bom é que pelo menos a gente... Eu mandei assim, Felipe, vamos fazer uma live tal dia sobre isso? Você falou assim, topo. Aí a segunda mensagem foi, tal dia, tal horário. Aí já mandei o flyer, né? Então, pessoal, só para poder explicar para todo mundo aqui, para quem não sabe, né? Eu trabalhei no início da minha vida como médico e como plantonista de UTI, que foi o período que eu mais tive, assim, amadurecimento médico, né? E eu dou graças a Deus até hoje por eu ter saído da faculdade de já ido parar em plantão de UTI. E logo no meu segundo ano de formado eu conheci o Felipe, que ele era colega de plantão. Então isso aí, ó, já tá beirando uns 9, 10 anos, né, Felipe, né? Os 9, 10 anos tamo velho, né? E aí, acabou que eu vim para Joinville, né? Eu morava em Brasília, o Felipe, ele é natural lá de Brasília, e acabou que ele seguiu a trajetória normal aí de depois fazer residência e tal, e subespecialização, e hoje ele é cardiologista e ele trabalha, pessoal, com cardiologia principalmente vinculado com esporte de alto rendimento. Então, assim, não tem outra pessoa melhor para poder estar aqui, para poder falar sobre isso, né?
E aí, né, Felipe, o que que você tem visto aí, né, nesse mundo aí É isso aí. Primeiro eu dessas... tenho que agradecer o convite do mestre Paulo. Paulo é uma figura que eu sempre admirei, não só pela competência técnica dos nossos vindouros anos de UTI, É, cara, muitas tem um tempinho aberturas aí. daquele Maria Auxiliar. E foi realmente foi um ano de intenso aprendizado, né? Intenso aprendizado. A gente passava a noite do lado dos pacientes, estudando a fisiopatologia, entendendo, tentando entender, mesmo diante daquela inexperiência, a gente não cedia diante do desafio. E vencemos várias batalhas. Perdemos algumas, vencemos várias batalhas, É. mas um aprendizado absurdo, assim, foi muito bom naquele período. E eu acabei seguindo a cardiologia, né? E sempre me interessei muito pela cardiologia preventiva e comecei a observar o exercício físico como pedra angular, né? Desse aspecto preventivo da cardiologia. Então, optei por seguir essa linha. Fiz pós-graduação com a professora Renata Castro, então venho de uma linhagem maravilhosa, a professora Renata Castro, pós-doutora em Harvard, né, em cardiologia do esporte. A equipe do professor Nabil Goraev também. Então, são grandes mestres que eu espelho para poder nortear a minha conduta. Hoje, cerca de 30% a 40% dos meus pacientes são atletas, sejam atletas recreativos ou atletas de alto rendimento, né? Então, Uhum. eu estou acompanhando a equipe da CBF aqui para não profissionais, então é aquela meninada que está começando agora no futebol, né? Então, muitas vezes a gente vai pegar um paciente que já é cardiopata, você vai passar pelo processo de reabilitação, então passa por mim para fazer a avaliação pré-participação, aquela consulta cardiológica do atleta, e isso tem como objetivo identificar dois aspectos. O primeiro aspecto é o que é o coração do atleta. Então, o Uhum. coração e o sistema cardiovascular sofrem algumas alterações adaptativas diante de um estímulo, né? Então, o coração de um atleta, geralmente a gente acaba subdividindo isso de maneira didática, mas cada esporte vai ter um componente resistido, um componente dinâmico. Então, você vai ter o atleta de fisiculturismo, ele vai ter uma sobrecarga de pressão. E essa sobrecarga de pressão vai acarretar uma hipertrofia ventricular. Geralmente, essas alterações são mais associadas à hipertrofia ventricular. O que é isso? O músculo, ele hipertrofia como um músculo normal. Você trabalha contra um gradiente de pressão. Uhum. Como você leva muita pressão nesse ventrículo, ele se hipertrofia. Então, ele sofre modificações estruturais. Da mesma maneira que um atleta de endurance, né, um ciclista, um atleta de corrida de rua, ele vai ter uma sobrecarga de volume, então ele vai ter um coração maior, ele vai comportar mais volume. Geralmente essas alterações, elas são alterações adaptativas, harmônicas, você vai ter uma dilatação harmônica das quatro câmaras, geralmente no atleta de endurance você vai ter um ventrículo direito um pouquinho maior, mas se esse paciente tem algum substrato anatômico, na medida que ele é submetido a um exercício de alta intensidade, esse gatilho pode desencadear uma resposta mal adaptativa, ou seja, é um coração que muitas vezes não teve tempo de recuperação adequado e ele começa a desenvolver alterações anatômicas. E essas alterações anatômicas podem ser microfibroses, são pequenas cicatrizes que ocorrem no ventrículo. Isso pode ocorrer também com a sobrecarga, um abuso no uso de esteroides, né, Isso anabolizantes. aí, isso aí a gente está falando do coração de uma pessoa que estava normal, né? E simplesmente entrou no esporte e são modificações inerentes ao esporte, né? A gente está falando do Exatamente. que o coração pode modificar, porque a gente imagina, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas imaginam que assim, o cara entra no esporte, né? E não vai mudar nada no coração, não vai mudar nada dentro do organismo dele. A gente, muitas vezes assim, gente, é só vocês observarem, né? Se modifica a panturrilha do cara, se modifica o quadríceps femoral do cara, vai modificar coisas dentro do organismo dele também, né? Isso é natural, né? Isso aí já agora, que nem o que o Felipe está falando aqui pra gente, o doutor Felipe está falando, é o quê? Muitas vezes, o simples fato da pessoa colocar o organismo dele naquele tipo digamos que de esporte, né? Dependendo do grau de intensidade, essas modificações naturalmente já podem trazer algum grau de prejuízo para a Exatamente. pessoa, né? Algum grau de prejuízo para a pessoa. Características inerentes da especificidade, do tipo de exercício que vai ser imposto, do tipo de sobrecarga que vai ser imposta a esse coração.
o volume de atividade física e a intensidade dessa atividade física. Então, as repercussões hemodinâmicas, ou seja, repercussões de pressão arterial e de pressões dentro do coração, vão se modificar de acordo com o tipo de atividade física, né, com modalidade. Então, falar do coração do atleta não é uma entidade fixa, é uma entidade dinâmica em que você vai ter que considerar os antecedentes desse indivíduo, né, e você vai ter que considerar também as características intrínsecas do próprio esporte que esse paciente se submete, né? Então, o objetivo da cardiologia do esporte é integrar o conhecimento da fisiologia do esporte, que é extremamente ampla e vem dos primórdios do conhecimento de fisiologia, com o conhecimento da cardiologia clínica. Então, identificar determinadas condições pré-existentes nesse paciente, que muitas vezes é um atleta e ele depende do esporte. Então, a partir da minha avaliação, é uma responsabilidade muito grande determinar a elegibilidade ou, muitas vezes, excluir esse paciente. Então, Justamente. esse ano eu tive um paciente que estava pronto para o Ironman. Então, eu tive que cancelar porque esse paciente desenvolveu uma miocardite. Aí até a gente já entra, né, mais ou menos naquilo que é o tema central aqui, né, dentro da nossa live, né? Porque até então, né, eu costumo dizer que os médicos que estavam tratando os pacientes que não tinham patologia nenhuma, estava tudo certo, tudo tranquilo, não tinha muito estresse, né? Ou seja, não tinha um fator assim de complicação que viria assim do nada e transformaria a coisa, né? A gente não estava tendo uma situação de do nada o cara que estava tudo perfeito, né? Começou a dar problema, né? Aí agora começou a acontecer algumas coisas, né? Que uma das coisas que me deixou incomodado para querer marcar essa live é que começaram a vir assim muitos, né, e muitos vídeos, né, de gente desmaiando em quadra, né? E aí eu até lembro, né, esses dias eu até conversei nos stories aqui no meu Instagram que teve uma história aí, né, de um atleta aí que era o Serginho, né? E o Serginho, depois me explicaram, né? Ele jogava, acho que no São Gonçalo, né? Teve um seguidor meu que até falou onde foi o jogo, parece que foi no Morumbi, né? E aí ele teve uma parada cardíaca. Aquilo ali meio que parou o mundo inteiro, né? Aquilo ali meio que foi uma coisa assim de louco. E aí, assim, né? Na época, eu acho que eu tava na faculdade de medicina ainda, né? Na época teve, né, essa situação do cara desmaiar em campo. E aí o médico o médico que até socorreu ele, tava fazendo a massagem cardíaca assim, ó, né? Parecia, só faltou o cara passar um gelol, né? Né? Só faltou o cara passar um gelol ali, né? Pra poder meio que tirar a dor do cara. E aí acaba que assim, né? Começou a vir, né? Uma situação meio que estranha e tal. E aí, naquele caso, a gente depois, né? Foi descobrir, né? Todo mundo foi falar, aquele cara tinha uma miocardiopatia hipertrófica, né? Eu acho que depois vai dar tempo da gente poder comentar isso aí. Mas, hoje em dia, grande parte do assunto, né? Grande parte do problema que esses atletas estão tendo, aparentemente pode ser que venha de uma causa coronariana. E aí entra naquilo que a gente fala aí da tal da morte súbita, né? Como é que você pode definir assim, Felipe? O que é essa morte súbita quando a gente fala assim? De onde vem? Por que acontece? Isso, a morte súbita cardíaca, geralmente ela decorre de um evento arrítmico, né? Então você vai ter Uhum. um coração estruturalmente doente, não necessariamente sintomático, né? Você vai ter um coração estruturalmente doente, você vai ter um gatilho decorrente da intensidade, do aumento da intensidade do exercício. O que o exercício vai provocar? Ele vai provocar um aumento do estresse de cisalhamento, então o sangue ele passa numa velocidade maior dentro do vaso. E isso causa um atrito com a parede do vaso. Se tem uma determinada estrutura que todo cardiologista é apaixonado é pelo endotélio. O Ah, endotélio é sim. como se fosse um tapete que É, recobre, que e, recobre o dentro, e dentro da endocrinologia, hoje a gente fala, né, que o endotélio é o maior órgão endócrino do corpo, né? endócrino do corpo. Porque ela produz hormônio, né? Exatamente. Embora tenha esse papel que deve apresentar uma estrutura harmônica, né, um atapetamento perfeito, com conexões perfeitas entre essas células,
Quando você submete, olha só, estamos aqui com a presença do professor Nabil Goraieb, um dos grandes mentores. Agradeço a presença. Então, quando você tem um aumento do estresse e cisalhamento, principalmente no paciente que já tem uma disfunção endotelial prévia, muitas vezes alguma placa já presente, isso aí, quando você intensifica o exercício físico, você aumenta esse estresse e cisalhamento, e dependendo da intensidade do exercício, você pode aumentar o contexto inflamatório, né? Então, você aumenta o risco desse paciente. Muitas vezes, o que a gente observa é que o exercício físico, embora no seu pool geral ele tem um efeito cardioprotetor, você vai ter uma curva em U, ou seja, o exercício moderado, ele é preventivo. Mas quando eu passo para o exercício de alta performance, alta intensidade, você observa um incremento no risco cardiovascular. Inclusive aí a gente até faz um adendo, né, porque a gente tem que entender que existe um assunto, né, muito complicado de se explicar, chamado inflamação. Que eu falo assim que quando a gente vai explicar a inflamação é quase que como se fosse uma coisa meio espiritual, né? Porque, primeiro, não se tem muitos exames para poder avaliar a tal inflamação do paciente, e o problema quando a gente vê é que tem muita doença que o gatilho dela é inflamatório, e a inflamação, gente, ela vem como se fosse algo assim, é como se a gente fosse somando fatores inflamatórios dentro do corpo da gente. Então, digamos, o cara fuma de vez em quando, já tem uns pontinhos ali de inflamação, né? Aí o cara, digamos assim, ele tem uma dieta, por exemplo, estou falando até do atleta, né? Que a dieta dele não tem nada a ver com a parte de atividade física dele, né? E aí eu faço até um parêntese, né? Para aquele tipo de paciente, ou de cliente, que é aquele atleta não profissional, né? Que tem uma demanda estética, né? Que o cara quer chegar na praia sequinho, né? Com a barriguinha trincadinha. Só que esse cara, ele treina bastante. Só que a dieta dele, ele não ajusta aquela dieta dele, não tem ninguém para poder organizar aquela dieta dele. Aí o cara chega lá e come muito errado no final de semana, e chega assim, dias de semana, ou antes de um verão, fica ali zero carbo total e treinando para dedéu. Isso aí é mais um upgrade dentro da parte inflamatória desse cara. Então, assim, tudo é situação que a gente vai meio que tirando capacidade do nosso corpo de ele responder perante, digamos que a variância negativa do ambiente. É como se o ambiente fosse colocar no meu corpo um fator de desconforto, vai atrapalhar, né, alguma coisa, vai sobrecarregar a minha capacidade, e quando eu vou fazendo esses itens meio que doidões, meio que malucos, assim, né, com dieta errada, cigarro, comendo besteira e tal, isso eu vou tirando capacidade do meu corpo, digamos que se defender em cima daquele tipo de problema, né. E aí, assim, né, Felipe, né, a gente vai pensar, né, como você falou você falou do endotélio, né, aí, que o endotélio, gente, é aquela parte interna dos vasos sanguíneos da gente, tá? Acabou que a gente foi falando sobre essa questão do que o endotélio, ele produz hormônio e tal, mas o endotélio, imagina aí, ó, todos os vasos sanguíneos de vocês, aí tem aquela parte interna dos vasos sanguíneos, e essa parte interna, se a gente for somar em tamanho, né, é uma das maiores coisas que a gente tem dentro do organismo da gente. E assim, eu costumo dizer, né, Felipe, eu falo assim, que a medicina de hoje, ela é uma verruguinha da medicina daqui 5 anos, né? Então tem muita coisa a ser descoberta ainda, tem muito fator a ser descoberto ainda. E hoje a gente, assim, a medicina, ela foi dado assim, um boost de velocidade, digamos que de conhecimento, né? A gente está aumentando, né, a velocidade de conhecimento. E, né, voltando aqui para poder te entregar, para poder você falar mais aí para a gente, né? A gente percebe então que os atletas hoje, eles já tinham, né? Existia, né, uma estatística em cima dessa parte de morte súbita. E geralmente, assim, como é que é essa estatística de morte súbita? Como é que é, Felipe? Qual que era a quantidade? Geralmente, você já tinha uma estatística, isso varia de literatura para literatura, mas é em torno de 0,5 a 1 caso a cada 100 mil atletas por ano. Por ano. Por ano. Né? E será que a gente realmente está experienciando um aumento, um incremento da morte súbita? Aqui no Distrito Federal, se a gente puder fazer um recorte modesto, né, da minha ainda iniciante experiência na área, foram 12 óbitos. 12 isso só no Distrito Federal, no ano de 2020? No ano de 2020 até agora, até
do ano de 2021, na verdade. 2021. Final de 2020, ali pegando por volta de novembro de 2020 até dezembro de 2021, foram 12 óbitos. Dentre eles, 8 atletas de ciclismo e 4 atletas corredores de rua. Desses atletas, eu fui fazer uma busca ativa, 6 tiveram um contexto prévio de CV-19. Né? Entendi. Então, sim. A gente está dentro de um contexto com múltiplos fatores, né? Então, você tem atletas, eu acompanho uma garotada aí de meia idade, que compra sua Pinarello, compra sua Specialized, com 40 e poucos anos, servidor público, estou tranquilo, vou pedalar. E estão pedalando 60, 70 quilômetros, 100 quilômetros, vão daqui para Pirinópolis, vão daqui para Chapada com 170 quilômetros de pedal num final de semana. Olha aí. E, geralmente, esses atletas, eles eram sedentários previamente, muitos tabagistas. Ou seja, a máquina não estava zerada, né? Não estava perfeitinha. Começa a sobrecarregar um coração, muitas vezes não foi avaliado se tinha uma condição pré-existente. Então, existe assim, a prevalência da morte súbita, ela tem um fator idade também. Acima dos 35 anos, é predominantemente relacionado à doença coronariana, síndrome coronariana aguda. Ou seja, você já tem uma plaquinha, você já tem uma lesão, que é um ponto de vulnerabilidade. Eu costumo falar para os meus pacientes que uma placa de gordura no coração é como se fosse uma mina de um campo minado. O que eu preciso? Trabalhar sobre essa mina para inativá-la. Entendeu? A presença da placa em si, porque quando a gente vai observar os atletas, principalmente atletas de endurance, se você fizer uma angiotomografia nesse atleta, essa angiotomografia não necessariamente vai ter o mesmo valor o indivíduo saudável, mas que tem uma atividade física moderada, porque ele vai ter muito mais placa. Isso é interessante, porque você vai analisar, o atleta tem mais placa, mas será que é a presença da placa que aumenta o risco? Não, porque essa placa do atleta, ela é uma placa mais estável, uma placa que tem uma capa fibrosa mais espessa e é uma placa que tem um potencial, uma calcificação maior. Então, essas placas que têm uma capa fibrosa muito fininha, elas são passíveis de romper. Quando você inflama esse endotélio e você torna esse endotélio, essas junções entre essas células fica frouxa, muitas vezes você impõe um estresse sobre essa parede, aquilo se rompe. Ou digamos assim, vai dar um pico de pressão, né? O cara... Você tem um pico de pressão, ou você tem um aumento da velocidade do sangue circulando ali nesses vasos. Muitas vezes você gera uma micro-ruptura, e você precisa de uma ruptura menor do que 1 milímetro para fechar a coronária que irriga a maior parte do seu coração. Então, justamente. Muitas vezes pode depender de 1 milímetro, de uma lesão de 1 milímetro. Né? Justamente. E aí a gente até conversa, assim, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, é uma reflexão que muitas vezes eu falo para as pessoas, né? Porque a gente vê hoje em dia, né, que a estratégia da medicina, ela está tendendo a virar um checklist. Né? Gente, e assim, vamos ser sinceros, né? Toda profissão vai tender a tentar ir para uma situação assim, digamos que de um comodismo maior, né? Toda profissão, a tendência da profissão é o quê? Que com o passar do tempo, o profissional ali, ele vai tender a permanecer assim, digamos que numa profissão para poder ficar mais fácil para ele, porque ele não quer ficar matutando e quebrando cabeça sempre. E aí eu faço sempre uma capacidade, assim, eu tendo provocar, né, essa reflexão nos meus pacientes, falar assim, olha, quantas vezes você já ouviu falar de que quem já estava indo no cardiologista, certinho, bonitinho, e mesmo assim infartou, né? Eu não estou falando mal daquele cara, do cardiologista. Muitas vezes eu estou tendendo a falar para o paciente assim, do sistema que está envolvendo hoje em dia. Por quê? Porque o que vai estar mais relacionado com a parte de risco de dar algum problema no coração ou não? Né? O que mais está relacionado é justamente se o cara vai estar mais inflamado ou não. Porque isso que a gente estava falando aqui, gente, dessa placa de gordura, vamos ser sinceros, o que vai dar problema, né, na parte vascular
do paciente, na maior parte das vezes, é uma plaquinha de gordura que muitas vezes o cara está juntando desde os 9 anos de idade. Quando eu falo 9 anos de idade, a galera assusta, mas muitas vezes a pessoa já tem aquela plaquinha de gordura que foi incentivada lá pela quantidade de doce que a pessoa comia lá na infância, e dali para frente só vai aumentando essa capinha de gordura. Só que vai que o cara começa a cuidar bem da vida dele. Aí essa capinha que envolve essa placa de gordura pode isolar bem ela de um jeito que, se o cara tiver pico de pressão, não vai rasgar essa placa de gordura e não vai ter problema na parte de infarto, na parte vascular e tudo mais. Só que os exames que a gente tem hoje em dia, se a gente for observar, eles não vão avaliar muito bem essa parte do quase infarto aí, essa parte assim endotelial, né? O padrão, se a gente for analisar só colesterol, na melhor das hipóteses, só o teste de esteira, muitas vezes não dá para descobrir muita coisa. Tem que destrinchar o paciente melhor. E esse destrinchar o paciente melhor é o quê? Saber se o cara é sedentário ou não, saber o que o bicho está comendo, se está fumando, né? Se está dependendo da situação, porque é chato falar disso, né? É chato, você tentar convencer o cara dele modificar o hábito de vida dele, né? É chato. O cara vai querer dar dar uma malandragem ali, vai pedir tipo assim, deixa eu comer meu docinho, né? E aí é complicado isso aí. Então, muitas vezes, né, a estrutura normal. Se eu fumo, ele, graças a Deus. Como é que você vai colocar o paciente? Ele está na fase da pré-contemplação. Se eu fumo, graças a Deus. Aí tem hora que muitas vezes fica complicado. Mas, né, a tendência hoje em dia, né, Felipe, é que está existindo cada vez mais cardiologistas que nem você, né, ou outros médicos também, que estão abrindo mais os olhos do paciente, né, falando assim, galera, vamos ter que cuidar aí do dia a dia de vocês, né. E até a gente pensando assim dentro do nosso dia a dia de hoje em dia, a gente tem aí uma doença aí, né, que é a V19, e que essa doença, assim, ela naturalmente já traz uma inflamação absurda, né, para o corpo da pessoa, né. A gente tem hora que muitas vezes eu falo para o paciente chega, acabou de ter essa patologia, né, e aí o cara vai e faz o exame de prevenção e marca consulta lá com a gente, né. E aí tem hora que a gente vai ver a ferritina do cara lá em cima, né, a PCR do cara lá em cima, né. Muitas vezes a gente vai ver a parte inflamatória do cara absurdamente alta, né? Então, esse tipo de coisa vai trazendo para o paciente, assim, a gente vai mostrando para o cara, olha, seu corpo, assim, ele se curou da doença, mas ainda não está 100%, né? A gente precisa de acompanhar para dar uma melhorada. Então, se a doença faz isso aí, né, cabe a gente tentar imaginar que outros tipos, outras situações patológicas, né, podem ser precipitadas, como, por exemplo, essas doenças cardíacas, né? Exatamente. Então, você vai ter tanto fundamentação de processo inflamatório direto causado pelo CD19, como também mediado por uma resposta imunitária, liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, muitas vezes, o dano ele não vai ser causado diretamente pelo CD19, mas ele vai ser causado, muitas vezes, pela resposta a esse CD19. Né? Exatamente. Então, isso é importante. Né? Sempre que você tem a desestruturação do capsídeo do CV, você tem a liberação de partículas SPY. São partículas que estão no fundamento fisiopatológico da resposta inflamatória, ou seja, e da disfunção endotelial. Por isso que os pacientes que evoluíram para óbito, em sua grande maioria, eram idosos, ou seja, já tem um longo período de processo inflamatório desse tapetinho, são pacientes cardiopatas, são pacientes com síndrome plurimetabólica, lipidemia, são diabéticos, e já tem uma resposta inflamatória intrínseca, e é o paciente com sobrepeso e obesidade. Em contraponto aqui, a palestrinha do ilustríssimo Abravanel. Defendendo a obesidade. Essa briga aí, cara, olha... Esse contexto a gente tem que realmente rechaçar absurdamente. Não é uma questão meramente estética, é uma questão de saúde endotelial, de endotélio. Com certeza. De endotélio. Tirando todas as questões lacradoras da questão,
é uma questão de endotélio, né? Então, nós temos que focar no endotélio com os pacientes, né? E promover a saúde dentro desse contexto. Então, é importante entender esse contínuo de processo inflamatório, que é o que a gente chama de contínuo cardiovascular. Então, um infarto agudo do miocárdio é a resolução de um processo que ocorre ao longo da vida. E entender essa resolução desse processo é fundamental, né? Então, quando a gente faz uma avaliação pré-participação, a gente lança mão, primeiro, da sintomatologia, do histórico clínico desse paciente, buscando o quê? Condições anatômicas, estruturais desse coração, que potencialmente, diante desse gatilho que é o exercício físico, pode ser um tiro de HIIT que você vai fazer na academia. Pode desencadear essa ruptura dessa placa. Eu sei se eu tenho essa placa? Não, eu tenho alguns indicadores indiretos dessa doença endotelial, né? Então, se eu tenho uma plaquinha na carótida, opa, eu tenho que ficar ligado, porque eu já tenho uma predisposição genética a formar placa de ateroma. E como é que está o meu status inflamatório? Então, nós hoje dispomos de um arsenal de biomarcadores para delimitar essa resposta inflamatória. E é isso que eu sempre falo para os meus pacientes. Não, mas eu fiz o check-up, meu tio morreu, tinha tudo normal, fez tudo normal, fez teste ergométrico, tudo normal. Eu falei, mas teste ergométrico não previne infarto, nem check-up previne infarto. O que previne infarto? É você modificar a estrutura comportamental desse paciente. E como é que a gente vai abordar isso, né? Então, até então, você tinha vários protocolos, né? Tinham protocolos um pouco mais profundos e protocolos... Só que o protocolo, ele vai avaliar custo-benefício. Você está avaliando o indivíduo dentro de um contexto populacional, levando-se em consideração o custo-benefício daquela intervenção. Então, o protocolo europeu considerava a avaliação clínica, então a história clínica do paciente, o exame clínico e o eletrocardiograma. Já o protocolo americano deixava o paciente isento do eletrocardiograma. O que se identificou na Itália? E se você conseguiu detectar uma entidade que é pró-arritmogênica, ou seja, que gera arritmia, que é a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Ou seja, era uma condição que você conseguia identificar pela avaliação do eletrocardiograma. Quer dizer, um exame que você faz, não invasivo, que você faz em 30 segundos. Ou seja, já é uma avaliação da pessoa ali que já tira a gente, né, digamos que de culpa de alguma coisa, já possibilita, ó, na pontuação de morte você já está um passinho lá. Então, cuida mais, né? E assim, dentro do mundo da medicina preventiva, né, quanto mais, né, fatores que a gente pode, né, detectar no paciente, melhor, né? Quanto maior o número de fatores. E aí, assim, a gente vai ver o custo-benefício em cima da questão de exame do paciente, né? Para ver se compensa fazer aquilo ali, por exemplo, né? Não vamos fazer um cateterismo, né, de todo mundo por aí, né? Não vamos sair, né, de forma, o cara vai ser admitido no time lá de futebol, vamos fazer um CAT nele. Não é bem por aí. Mas tem alguma série de avaliações que é útil a gente poder avaliar com o paciente. Quanto maior o número, melhor, né? Exatamente. Então, quando a gente detecta todas essas alterações prévias, a gente tem como intervir precocemente. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que tem uma história familiar positiva, pai que infartou aos 45 anos. Às vezes é um paciente rígido, por exemplo, eu tenho um paciente que é procurador aqui do Distrito Federal. Sim. O cara é atleta, joga tênis 4 vezes por semana, tem uma alimentação saudável. Começou a sentir uma dor inespecífica, uma dor que não tinha característica anginosa. E aí, eu falei, cara, vamos fazer uma angiotomografia? Tá, ele tinha uma placa de 40%, de 50% na descendente anterior. Uma placa única, isolada. Uma placa bem calcificada, bem estável. E aí, o que eu vou fazer com essa placa? Pois é. Quer dizer, um paciente que tem um potencial ateromatoso mais elevado. Então, eu tive que entrar com intervenção, entrei com uma medicação cardioprotetora. O objetivo é você entrar com esse contexto cardioprotetor, somando-se a toda outra dinâmica. Então, a gente fez toda uma reformulação da dieta, do treino, enfim, é um paciente que hoje está muito mais bem informado, né? Pode ser que aquela dor
não tivesse absolutamente nada a ver com aquela placa. Mas somente o fato dele ter consultado e ter identificado precocemente alguns fatores de risco, como uma dislipidemia, que foi uma dislipidemia muito discreta, com um colesterol um pouquinho elevado, a gente conseguiu abordar esse colesterol e reduzir o risco cardiovascular. Pois é. Então, e aí acaba que assim, né, Felipe? Tudo isso aqui a gente está falando de, assim, né, de conjectura e, digamos que, de uma ideia em cima de um exame, né? E tudo isso aí tem artigo científico em cima disso. E aí tem uma coisa que a gente estava até conversando, né? Porque dentro desse mundo da ciência, né? Hoje em dia, galera, como é que era, né? Na faculdade de medicina? Ensinavam a gente lá, tinha aulinha lá de medicina baseada em evidência, né? Ou saúde baseada em evidência, né? E esse saúde baseada em evidência era como se fosse um conjunto de perguntinhas que a gente tinha que se fazer, um conjunto assim, digamos que de um checklist, né? Vou pegar um artigo científico e vou analisar esse item. A gente vai ver se esse artigo científico, eu posso pegar ele, se eu posso aplicar no meu dia a dia, aqui em Joinville ou aí em Brasília, né? E para isso aí, vamos só analisar. Eu tenho que saber ler, né? Tenho que pegar o artigo científico, eu tenho que ter uma capacidade analítica em cima desse negócio. E eu tenho que saber ver o quê? A observação clínica, né? Como é que está meu paciente? Como é que está no dia a dia? E parece que isso aí está se perdendo, né? Parece que esse tipo de coisa aí a gente está vendo assim, ó, que está tendo tipo uma nuvem de hipnose, né? Na galera. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo meio que virou cientista também, né? E aí, sempre tem que estar lá na faculdade, né? Geralmente, esse tipo de matéria não é ensinada, tipo assim, lá no... geralmente é citada no início da faculdade, mas geralmente a gente estuda isso aí mesmo, de forma mais sólida, lá para partir do 3º ano de medicina, né? E aí, esse tipo de assunto, a gente precisa ter tido um contato com o paciente, a gente precisa ter aprendido, né, a lidar com o paciente, a observar o paciente, ver o paciente, né, se ele está evoluindo bem, se não está evoluindo bem e tal. A gente precisa avaliar isso aí. Só que o problema é que a gente está vendo que hoje em dia, né, os médicos eles estão meio que hipnotizados, eles não estão conseguindo, né, pegar o paciente, né, o artigo científico e verificar, porque está aparecendo assim, ó, está começando a aparecer artigo científico que mostra para gente, né, ó, o sol que é amarelo, que você sempre viu ele amarelo, ele não é mais amarelo, ele é azul, entendeu? E aí, né, o problema é que a gente está vendo todo um coro, né, digamos que de informação, né, que começa lá na mídia, começa lá do repórter. Hoje, até fazendo assim, um adendo aqui, né, saiu aí um documento que saiu no Diário Oficial, né, do Ministério da Tecnologia, né, Diário Oficial da União. E aí esse documento, né, ele foi e falou, né, deu um resumão em cima do que é, né, os tratamentos que a gente vê por aí, né, que a gente tem disponíveis, e é um documento de 45 páginas, né. Eu dei uma passada de olho, né, eu não consegui ler profundamente, mas eu vou ler profundamente esse artigo científico. E não é um artigo científico, é um documento do Ministério da Tecnologia, né? E aí começou, então, a ter algumas reportagens em cima disso. E aí teve um comentarista, né, um repórter, que ele falou assim, ó, é de uma tristeza enorme esse tipo de abordagem, porque isso aqui já é um tipo de situação que já foi, já é antiga, não tem que avaliar isso aqui mais, né? Assim, Felipe, só vou te fazer uma pergunta, soco precordial, né? Só assim, ó, porque antigamente, galera, o cara que estava em parada cardíaca, né, fazia-se massagem cardíaca e tal, aí tinha uma dúvida que sempre voltava. Tinha um ano, uma época do consenso, que falava, vamos fazer o soco precordial. Aí, uma pessoa ou outra que continuou fazendo continuou fazendo estudo científico, foi verificado, então, que dava para fazer o soco precordial. Aí, no outro ano, voltava, né? Aí, no outro ano, voltava a não indicar. Então, assim, a ciência é isso, é essa coisa de vai e vem, né, de dúvida, e sempre foi desse jeito. A gente está entrando num buraco, né, que vai dar problema, né, vai dar problema se os cientistas
atuarem Tanto que desse jeito, né? no ACLS, a indicação é que não há indicação absoluta para soco precordial, ou seja, Então, ainda é um campo que é um campo de penumbra. a gente precisa estudar, né? Um contexto de parada cardiorrespiratória, em alguns casos, o cara conseguiu reverter, pô. Pois é. Aí tipo assim, aí vamos chegar e vamos proibir completamente. Né? É uma coisa complicada, porque aí começou então assim, a todos os médicos, aí é que é o problema, não era nem médico, né? O cara que é repórter da CNN vir falar mal do médico que, assim, cara, se você for dar uma olhada no documento, o documento é muito bem escrito, entendeu? Do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, o documento é muito bem escrito. E esse repórter chega e, tipo assim, o cara minimiza o trabalho daquele cientista, entendeu? Esse tipo de situação nunca aconteceu na história, eu acho, né? Então, a gente está vivendo um problema. Tem uma frase do J.K. Chesterton, ele fala o seguinte, que acaba traduzindo mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Chegará um dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Justamente, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, né? E aí, assim, então, e aí, se a gente for dar uma olhada, pode falar. E assim, esse contexto da medicina baseada em evidência, a gente for pegar nos próprios primórdios, né? A gente foi formado dentro desse conceito. É um conceito relativamente recente, um conceito que surgiu no Canadá, mas o conceito primordial é você aliar a melhor evidência disponível com o raciocínio clínico, ou seja, você vai se sustentar dentro de uma base fisiopatológica, da capacidade de observação clínica do seu paciente e utilizar-se da melhor evidência científica disponível. O que a gente fez? O que a gente está fazendo hoje? A gente anulou a observação clínica, a gente anulou o monumento fisiopatológico que a gente se sustenta e a gente simplesmente hoje segue diretrizes. O que acontece com a classe médica? Vira meramente um reprodutor de algoritmo. Isso um computador faz. Justamente, né? Ou seja, esse médico vai ser muito facilmente substituído por um celularzinho com inteligência artificial, né? Esse cara, assim, ele não vai conseguir, né? Esse cara, assim, ele é um médico muito facilmente, digamos que, eliminado, né? Dentro do mercado real, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia é que muitos médicos, hoje em dia virou uma briga esse negócio, né? Quando a gente vai falar em cima do que pode ser feito em cima de paciente, né? Começaram então a falar mal do médico que cuida, né, do paciente. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, que é o Zé Balos, né? Zé Balos foi aí, né, lá no Direto ao Ponto, lá, né, aquela rodinha de entrevista ali do Augusto Nunes, né? E o Zé Balos, ele é que nem a gente, né, Felipe? Né? Ele é um cara que começou a atender o paciente, né? E à noite chega em casa, vai estudar os artigos científicos, né? E ele foi e aplicou uma coisa que a gente já usava na UTI um tempão, que é o quê? O uso do corticoide, né? Na própria UTI, o que a gente falava? Não sabe o que tem, bota corticoide no paciente, né? E aí ele começou a implementar isso dentro do Covid e hoje, isso aí a gente pode falar amplamente, né? A ONU, a OMS reconhece o uso do corticoide. E aí teve gente que foi falar mal do que o cara estava fazendo, né? Foi falar mal. Teve outros médicos, cerca de 3 meses antes dos ingleses. Então, se a gente parar para pensar, grande parte da evolução da medicina, ela se deveu a médicos brasileiros, né? O primeiro médico a descrever um ciclo completo epidemiológico, Carlos Chagas. Pois é. O stent foi desenvolvido no Brasil. Pois é, então. O primeiro stent, né? Então. Se a gente for analisar a droga mais utilizada na cardiologia, é o captopril e o IECA, foi desenvolvido por uma via das bradicininas que foi estudado, inclusive um dos meus professores, o professor Junqueira, fez parte desse grupo de pesquisa. E depois conseguiram sequestrar o estudo para lá, anularam todos os estudos dos caras aqui, o cara pegou, aplicou e produziu o captopril. Era produzido a partir do veneno da cascavel. Justamente. Então, a gente muitas vezes delega a organismos internacionais, a revistas internacionais que provaram nesses últimos 2 anos que não são infalíveis. Inclusive, aquelas revistas que a gente
passava mel na Idolatrava. boca, passava Idolatrava, mel na velho. boca, eu chegava assim, eu vou falar da Lancet. Parecia Vou que você falar. estava você queria seduzir o público, você falava, vou apresentar um artigo de Lancet, ou um artigo do New England, Da né, Nature, né? da Nature, vou apresentar um artigo da Nature Porra. aqui. Todo, olha só, que maravilha, escolheu E, bem. e acaba que assim, né? Inclusive, né? Até falando pro pessoal aqui, gente, todos esses nomes que a gente tá falando, né? Nature, a New England Journal of Medicine, são revistas como se fosse a Isto É e Veja e tal, que geralmente os cientistas fazem um trabalho científico e jogam lá, né? E essas revistas, para o cara conseguir, digamos que, ter o trabalho dele aprovado para publicar lá, o trabalho científico tem que ser muito bom, né? Qual que é o problema? Coisa que a Júlia até falou aqui, que a gente conversa sempre. É o Olimpo, é o local dos deuses. E o problema é que hoje em dia, esse local dos deuses é sustentado, né? Tem um gasto financeiro para manter aquele esqueminha ali, né? Aí E aí... não, Paulo, eu tô quase com um artigo para publicar Não! no New England, cara. Vai que tem um editor-chefe do Então, New England assistindo aqui nossa live. então, a New England é top, né? Mas aí, assim, todos esses artigos, todas as revistas, né? Elas tiveram que fazer algum grau de meia-culpa, algum grau de errata ao longo dessa pandemia, né? E eu até nem boto muito culpa, né? Porque a gente sabe, né, gente? Assim, geralmente, dentro da área médica, a gente fica imaginando, né, que esse negócio dos protocolos, os protocolos, né, a gente imagina que realmente muitos médicos, né, entraram, discutiram e degladiaram até todos os assuntos serem extremamente muito bem discutidos, só que não é bem assim. Na maior parte das vezes, são um, dois ou três caras que estão ali e eles geram um efeito de, digamos, opressão em cima dos outros profissionais, né? E esse grau de opressão em cima dos outros profissionais vai fazendo com que, no final, né, aquelas medicações todas, aquelas recomendações, veio da influência de um cara, dois caras só, né? Não é aquela coisa muito bem votada, na real, né? E hoje em dia a gente precisa assim, rever, porque é o que eu falo para meus pacientes, né, Felipe? Assim, a informação hoje em dia, ela está chegando para a gente numa velocidade muito mais rápida. E, gente, assim, o médico de vocês, ele não é um deus. Ele é um brother seu, entendeu? Que o melhor médico é aquele cara que te acompanha, né? E está interessado, né, em conversar com você e te explicar. Até porque, muitas vezes, só do paciente ter noção do que ele está usando, aquilo ali já vai fazer com que a capacidade de melhora do paciente vai ser melhor ainda. Então, não tenham medo de questionar o médico de vocês. Vocês têm que sentir paz em cima do que o médico de vocês fala. E não tenham medo de perguntar, né, novamente, e não aceitem carteirada, né, como discurso, entendeu? Não aceitem carteirada. Ah, mas o médico que sou eu, né? Vocês têm que perguntar, tem que assim, ir até o fundo, tentar, assim, explicar porque tudo seja elucidado. Porque se a gente for utilizar isso aí, gente, vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados. Muitas vezes, assim, todas as dúvidas, elas se resolvem com uma boa discussão com o médico de vocês, né? Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, o médico verdadeiro é aquele médico que se preocupa com o seu paciente. Não é simplesmente aquele médico que está mais vinculado a uma verdade. E isso pode ser até tema da nossa próxima live, o problema da verdade, né? Na verdade científica, né? A verdade e o conhecimento científico. O que é verdade? Né? E o que é conhecimento científico? Justamente. Até mesmo para a gente trazer para os nossos pacientes essa confiança, que a gente realmente mergulha num universo de dúvidas, de muitas dúvidas, e de poucas certezas. E normal. Isso é normal. E bem-vindo ao mundo da medicina, né? Bem-vindo ao mundo da medicina. É assim, né? É isso. Então é o que? É a arte das incertezas e a ciência das probabilidades. Então, a medicina é isso, é a arte das incertezas. A gente mergulha num mar de incertezas e a gente tem que negociar com o paciente. O que vai diferenciar um médico de um futuro médico realmente regido pela inteligência artificial? É esse olhar humano. Justamente. Você tem que olhar o seu paciente como um ser humano, íntegro, dentro de todo o seu contexto biopsicossocial. Você tem que analisar todo esse contexto, porque muitas vezes as influências, elas são influências externas, condições condicionantes daquele processo patológico. E muitas vezes, cara, a gente está ali
Você fala, cara, como é que eu vou resolver isso? Eu estou no hospital de base, recebo um paciente que tem um problema cognitivo, então o paciente tem um contexto cultural de difícil apreensão daquilo que você está orientando. Então, como é que eu vou pegar um trabalho produzido com 8.000 suecos e aplicar no meu paciente que mora numa cidade do interior ou no entorno do Distrito Federal, que mal tem dinheiro para comprar alimento? O arroz, né? Mal tem dinheiro para comprar carne, não tem dinheiro para comprar nada. Essa grande ciência, né, que a nossa mídia arroga toda. Se a gente for falar em termos de conhecimento científico, na época do surgimento do Partido Nazista e da emergência do Partido Nazista, 65% da classe médica se tornou nazista. Quer dizer, a gente está esquecendo um pouco os nossos princípios hipocráticos, cristãos, que regem realmente a nossa profissão, né? Então, justamente. eu acho que esse contexto, né, de herança histórica e tradição da medicina, a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Exatamente. A partir desse momento, você vai construindo a verdade, você vai construindo o conhecimento científico. Há muitas vezes a passos muito pequenos, e você vai sentindo o seu paciente, observando a resposta, vai tateando, e eventualmente você encontra situações que são favoráveis, né? E a grande questão, assim, né, Felipe, né, porque a gente percebe que, assim, ó, o mundo, né, o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que é o que a gente está falando, né, de uma forma tranquila aqui desde o início, a gente tem que começar a observar o mundo da gente, né? A gente tem que começar a observar em volta da gente. O médico tem que começar a observar o que está à frente dele, o paciente tem que começar a observar o que está à frente dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz umas perguntas que a gente já tem a resposta. Só que muitas vezes a gente não está querendo enxergar, porque é como se todo o sistema, né, ele tivesse assim, ó, todo esse conjunto de dúvidas e essas ideias aí, ó, eu já pensei para você, tome essa pílula azul aqui, ó, que tá tudo organizadinho, a gente já escolheu o que você tem que pensar. Só que muitas vezes, se a gente observar, né, o que entregam para a gente, né, aquilo ali, a conta não tá fechando, né? Como, por exemplo, né, a gente percebeu aí, né, que dentro desse mundo aí agora, né, as pessoas falam assim, pô, mas espera aí, tá tendo esse aumento de gente morrendo mesmo e tal? E aí, o que a gente percebe, né, que essa dúvida, a gente já consegue tirar ela, tá chegando a informação dela, só que muitas vezes a galera não tá querendo enxergar, né? Por exemplo, né, a gente estava até conversando anteriormente aí sobre um artigo científico, né, que você estava falando com relação ao esporte, né, e a entrada, né, o aparecimento de risco coronariano, de doença coronariana. E aí, nesse artigo científico, né, fala melhor dele aí pra gente, dessa mudança de título do trabalho científico. Então, saiu um trabalho em novembro de 2021, uma revista de altíssimo impacto em cardiologia, que é a Circulation. Então, você avaliava um score e avaliava após a VAC, RNA mensageiro, um incremento absurdo. Ele colocou assim, dramatically increase endothelial inflammatory markers, ou seja, dramático aumento. Ou seja, então, o pesquisador falou assim, meu Deus do céu, cara, isso aqui aumenta muito o marcador inflamatório. Aí a revista falou, não muda esse título. Muda esse título. Aí ele colocou assim, achados observacionais de um score mostraram aumento de marcadores inflamatórios após VAC, RNA mensageiro. Justamente, né? Ou seja, você mudou a intensidade da manchete. A intensidade da manchete simplesmente saiu de um alerta que o cientista observou e falou, pessoal, olha isso aqui, aumenta muito. Ele falou, não, são só marcadores inflamatórios e isso é elevado. Não tem nenhuma correlação com a realidade. E aí acaba que assim, né, gente? A gente está conversando sobre essa questão de inflamação, né? Porque a gente fica imaginando, né, que esse tipo, né, de abordagem, né? Tem muita gente que fala assim, mas então quer dizer que você é anti-vac? Não, não somos anti-vac. A questão é que a gente tem que analisar, né, a história do produto. Aquilo ali é algo que está sendo colocado dentro do organismo da gente, né?
E aí a gente tem que pensar custo-benefício, né? A gente tem que analisar assim, ó, o que aquilo ali está gerando dentro do meu corpo, o que não está gerando dentro do meu corpo. Porque quando a gente vai ver, né, esses dados, né, vídeo de gente caindo, vídeo de gente tendo problema, né, aí a gente começa a perceber que, galera, ó, até falar para vocês aqui, ó, geralmente o cientista ele está com um delay de tempo, entendeu? A coisa acontece hoje, ele vê a coisa acontecendo, e aí depois que aquilo ali foi contabilizado, é que um tempo depois é que o cara vai conseguir, tipo assim, opa, deixa eu analisar, né? E aí é aquele negócio tipo assim, pô, eu não sabia que acontecia isso, né? Dependendo da situação, a gente não pode ter um delay tão grande, a gente não pode, assim, esperar tanto, né? Então, assim, é só a gente analisar o custo-benefício da situação, porque, que nem a gente estava falando, né, Felipe, porque só na FIFA, quantas pessoas que foram a óbito na FIFA? Jogadores de futebol? Há uma estimativa de cerca de 108 atletas. No ano de 2021. 108 atletas. Morte, né? Pois é. Aí é só a gente tentar analisar, pô, o que aconteceu, né? Dentro desse mundo aí, né? Isso aí, 108 no mundo, né? 12 atletas no Distrito Federal. Se a gente for considerar não atletas federados, aquele senhor de 40 e poucos anos, 50 anos, que joga o futebolzinho, a peladinha dele no final de semana. Justamente. E aí, então, e aí a gente até fala assim, né, gente? Existe um trabalho científico lá de Harvard, que ele depois eu posso até disponibilizar para vocês, que ele traz a informação de que, assim, geralmente, os efeitos colaterais de alguma coisa, eles são subnotificados. Geralmente, a estimativa daquilo ali é que aconteça muito mais. Geralmente, assim, a tendência é acontecer muito mais. Por quê? Vamos imaginar que, assim, ó, se teve um problema com algum familiar seu, esse problema foi tipo óbito, né? Na maior parte das vezes, né? Não é toda família que tem aquela disposição de ir lá, entrar na briga e sair contando. Cara, eu vou falar, né? Vou reclamar e tal. A gente fica em choque, né? A gente fica em choque, a gente fica tipo assim, numa situação. Então, tem muita gente, muitas vezes a pessoa só vai parar para raciocinar aquilo anos depois. E aí, geralmente, né? Se a equipe que cuidou daquele caso for uma equipe tendenciosa para não querer notificar a parada, vai acabar que ninguém vai ficar assim, querendo notificar. Então, se nessa situação, já tem lá, vídeo gravado, né? A Júlia está perguntando, esses 108 foram só no futebol? Foi só no futebol internacional, São atletas da FIFA, né? Então, assim, no mundo inteiro, né? Ah, mas peraí, 108 é pouco, pô, será, né? Então, se houve um aumento de 5 vezes, né? 5 vezes. Então, sim, tem algum contexto atual. Então, se você vem em um determinado padrão e você foge do desvio padrão, a gente tem que despertar e observar. Opa, tem um problema aqui. E você precisa causar esse espanto. Você não pode simplesmente, opa, não, peraí. Não, o problema não se deve a isso, se deve a isso. Então, se deve ao fator A, ao fator B. Então, eu preciso isolar todos os fatores, eu preciso estudar esses pacientes, eu preciso acompanhar esses atletas. Então, se eu sei que a VAC, de RNA mensageiro, aumenta os marcadores inflamatórios, que culminam com toda aquela resposta inflamatória, eu tenho que acompanhar meu paciente. Eu não estou aqui legitimando ou deslegitimando quem se, né, ou não. Justamente. É legítimo, assim, né? é legítimo que eu utilize a VAC? É legítimo. É legítimo que eu também não, porque a gente está num ambiente de absoluta incerteza. Eu, como médico, eu não me sinto absolutamente certo e convencido de que é 100% o negócio, né? De que há um benefício que supere principalmente o risco. Porque o mais importante é não causar danos. Primo non nocere. O princípio da beneficência e não maleficência, né? Exatamente. Porque assim, gente, esse negócio dos princípios da medicina é o seguinte. Por quê? Porque é princípio do médico, né? Quando ele vai sentar para tentar trazer melhora para o paciente, ele tem que tentar. A primeira ideia é de trazer o benefício, né? A beneficência, ajudar o cara e não a maleficência. Quando a maleficência chega a ser maior do que a possibilidade de beneficência,
aquela parada ali tem que parar. Aquilo ali, ó, não tem que fazer. Tipo assim, ó, tem que emagrecer. Vou tomar chumbinho? Não, peraí, né? A chance de dar merda é muito maior do que te dar benefício, né? Eu vou, digamos assim, ó, eu vou chegar e vou colocar, digamos assim, uma alternativa muito além da conta? Não, né? Tudo tem que ser muito bem pensado. E aí acaba que muitas pessoas, né, ficam nessa situação de sempre assim, ó, fica aquele excesso de medo também, né, porque teve uma determinada situação que foi extremamente mal falada, como sendo aqueles itens lá que não tem comprovação científica para poder atuar. Aí você pensa, gente, peraí, será que são só 2 médicos que estão falando que dá para poder resolver a B19 com uma série de componentes químicos? Será que são só um médico só? Aí você vai ver que não, que tem uma galera, né? E tem muita gente que defende essa tese, né? Só que começaram a criar aqueles assuntos proibidos, né? E tal, e aí acabou que só sobrou um negócio só para tentar resolver esse problema do V19. Só a picadinha, só a VAC, entendeu? E aí o problema é que quando essa VAC não, ela tá dando uns probleminha, né? Esse aqui é o negócio, né? Essa que é a grande questão. Exatamente. E o que serviço de notificação efetivos nós temos? Realmente a gente não tem. A gente tem uma dificuldade enorme para notificar os casos, e muitos relatos de colegas que tentaram notificar e não conseguiram notificar adequadamente. Então, justamente, se eu não consigo produzir dados, né, e acompanhar esses pacientes, peraí, quem se responsabiliza? E essa que é a grande questão, porque se a gente for dar uma olhada em cima desse negócio de quem se responsabiliza, gente, é o seguinte, né? A gente vê aí, né? Essa questão, mas a Pfizer, né? Aquela empresa, né? Lá, ela não está se responsabilizando por nada. E galera, eles não iam se responsabilizar mesmo, entendeu? Porque, ó, sério mesmo, eu e o Felipe, a gente já trabalhou junto por acho que foi quase uns 3 anos, né, em algumas UTIs, né? A gente chegou a conhecer alguns pacientes que tiveram Guillain-Barré por vacina da gripe, que é uma vacina sensacional, muito bem estudada, muito bem feita, né? E tiveram Guillain-Barré, né? Então, assim, imagina, né? Pegaram um tipo de VAC, ó, vamos aplicar em todo mundo em escala assim, ó, todo mundo, o maior número de pessoas possíveis, né? Vamos assim, ó, e quem não for aplicado, vamos botar aqui, ó, um negocinho, vamos botar no campo de concentração e vamos não deixar circular na cidade, né? Esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o problema. Então acaba que, se a gente for perceber, né, estão fazendo uma sagrada. Isso aí é um experimento, né? Para poder gerar na gente uma opressão, né? E tá todo mundo muito nervoso com isso aí. Exatamente, porque já não se trata mais do cuidado com sua saúde, né? Então a gente tem que analisar muito bem a realidade que nos cerca, ter o conhecimento por presença, observar os fatos, observar aquilo que está diante dos nossos olhos, porque a realidade ela é imperativa. Quando a gente fala da ciência, a gente está falando de uma abstração da realidade, ela é sempre uma abstração. Você vai utilizar determinados princípios lógicos, você vai escolher uma alíquota dentro de um universo, você vai selecionar essa amostra, vai tirar aquilo que interfere no resultado que você está buscando. A realidade é assim? Justamente, né? Acaba que assim, a realidade, se a gente for perceber, né, estão tentando construir a realidade que a gente está enxergando, né? Estão tentando influenciar 100%. Tudo bem. Em alguns momentos, quando você seleciona e tenta minimizar esses fatores, você consegue avançar, e a ciência avança dessa maneira, a passos muitas vezes muito discretos. Se você observar o avanço da terapia antianginosa, nos últimos 20 anos está assim, estacionada. Estacionada. Se eu ler o tratado de 2010, eu vou estar atualizado, vou conseguir tratar meu paciente. A mesma coisa, né? Então, Mas por quê? Mas por quê? Porque hoje em dia, né, a ideia do princípio da medicina, né, ela tá meio que mudando. E gente, assim, ó, se a gente não for analisar de um ponto de vista
assim, tentar voltar para a base científica, né, as antigas, ferrou, né? Vai ficar muito complicado. Como, por exemplo, você mesmo falou aqui do captopril, que é uma medicação para pressão, né? Num determinado dia perceberam que o veneno da cascavel tinha um componente, né, que não sei quem que inventou de botar o veneno da cascavel em algum animal para poder perceber que a pressão arterial abaixava, né? Ele Mas percebeu aí, que você tinha realmente uma resposta de vasodilatação. E aí aí, imagina se viesse a galera do cancelamento falar assim, ó, cientista quer utilizar veneno, né, de cobra para tratar paciente. A galera do cancelamento ia matar esse cara, ia linchar esse cara. E aí a gente não teria o captopril, né? E aí não teria nada. E aí o princípio da medicina é esse, né? A ideia do tipo, pensei numa ideia que assim, pô, agora vamos estudar essa ideia de forma idônea, de forma assim, ó, imparcial, né? Inclusive até falando daquele trabalho, né, que veio ali, né, aquele trabalho que foi feito lá pelo Ministério da Tecnologia, né? Que ele foi publicado no diário da União, né? Foi publicado como sendo da saúde e da tecnologia. Tem uma tabelinha lá que eles avaliam assim, ó, tal componente químico, né? É amplamente aceito pelos médicos? Sim ou não? Digamos que ele é divulgado na mídia, sim ou não? As pesquisas relacionadas a ele foram pesquisas que foram conduzidas por laboratórios, digamos que de grande quantidade de dinheiro, né? Sim ou não? Então, gente, essa dúvida aí, ó, já está existindo, já tem uns aninhos, né? De que está tendo trabalho científico que está sendo pago, né? E aí é muito fácil, né? É muito fácil eu que fabrico um negócio, né? Ó, eu fiz um estudo científico aqui, ó, pode dar uma olhada. Aqui, ó, é top, medicação sensacional, não tem problema. Metodologia perfeita. Então, se você for analisar, e você lembra da época que a gente estudava, a primeira coisa quando a gente ia analisar um artigo era observar um ponto crucial, que era conflito de interesse. Se o artigo apresenta um resultado positivo e é financiado pela empresa que vende o produto, opa, esse artigo, eu vou ter que botar ele aqui, ó, vários olhos, holofotes em cima desse artigo, em cima desse cientista. O que está sendo feito hoje? Você vai discutir com um colega, o colega joga o artigo, justamente o artigo na sua cara. Fala, olha aqui, o artigo da Nature. Então, é simplesmente uma avaliação ad hominem, né? Você projeta na autoridade e não naquilo que você está lendo. E aí que mora um problema, né? Muito grande dentro da medicina no Brasil, né? Porque o termo lobby, né, fora do Brasil, ele não é tão demonizado assim, né? O termo lobby, né, lá nos Estados Unidos, né, o cara lá nos Estados Unidos fala que ele é lobista, não tem uma conotação tão negativa. Aqui no Brasil, quando a gente fala assim, o bicho é lobista, a gente praticamente vê o bicho ali como se fosse um corrupto, né? E que acaba que se a gente for analisar, né? E aí, como aquele componente, né? Aquela situação, é uma situação que lá fora não é mal aceito, tem alguns médicos no Brasil, né? Que estão inseridos na plataforma de benefício lá no exterior, né? E aí, o que acontece? Como é que eles muitas vezes são beneficiados? Com palestra, né? Muitas vezes o laboratório paga pro cara, ó, vamos fazer uma tour, que nem os Beatles, entendeu? Que nem uma banda, né? Ó, vou fazer um tour pela Europa, vou fazer uma agendinha aqui pro senhor, o senhor vai dar uma palestra em tal universidade lá em Portugal, vamos te pagar assim, ó, $50 mil, né? E aí só aproveita e vai lá em Lisboa e come lá um leitão, a Provença, entendeu? Uma coisa assim, e faz todo aquele esquema, o cara vai lá e bota lá no bolsinho dele, ó, tipo $1 milhão, tipo em um mês, né? E, gente, o que é $1 milhão para a indústria farmacêutica? O que é? Assim, essa empresa, da VAC aí, ó, ela multiplicou por 6 o seu valor de patrimônio. Por 6, entendeu? Então, chega... Em um ano, né? Em um ano, cara. Então, assim, essa galera vai jogando assim, um dinheirinho aqui, outro ali, para esses médicos, que para eles assim, é dinheiro de pinga, dinheiro de comprar balinha na padaria, né?
É dinheiro de comprar balinha, né? Para eles é de boa. E aí aconteceu então isso, né? Da exposição dos médicos, né? Que estavam relacionados com Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Estamos sim. aqui a 50 telespectadores aqui, né? Quando chegar a mil... Vamos explicar mais coisa, né? Vamos explicar mais. A gente solta mais. Mas justamente, então assim, o que acontece? A gente percebe, né, que teve essa ideia aí dessa exposição de alguns médicos que estavam relacionados à aprovação pela Anvisa da vacina da VAC para criança, né? E foram perceber que muitos desses médicos davam essas palestras aí, ó, né? E aí, qual que é o grande problema que a gente percebe? E aí, será que dá para poder acreditar? Dá para poder aceitar, na opinião desse cara? Né? Porque é muito fácil, né, pegar um cara desse aí. Eu por exemplo, né, eu fiz nutrologia, você também fez nutrologia na Abram. Você fez mais recente que eu. Tinha uma palestra de nutrologia na Abram de um cara defendendo o uso do glutamato monossódico, né, para o paciente. Pela Abram. Não me pergunte como que essa palestra estava fazendo lá na Abram. Mas também no congresso da Abram tinha também o stand da Hellmann's, tinha o stand da Coca-Cola, tinha o stand da Herbalife, tinha o stand da Monsanto. Cara, da Monsanto, para mim, assim, aí é para chegar e assim, ó, e ferrar com tudo. A Monsanto, gente, é uma das maiores empresas de transgênico, né? Então, fica complicado, porque a gente está vivendo hoje em dia que o mundo tá meio que fica parecendo teoria da conspiração, mas o mercado, o dinheiro que circula por trás de tudo é um dinheiro meio grande, né? Quanto que vale uma opinião de uma sociedade? Cara, eu não sei. Eu queria saber porque assim, né? Deve valer muita coisa, deve ser caro, né? Porque um documentinho só. Pois é, justamente, porque e assim, é aquela coisa. A gente tem que ter discernimento, observar, mas a gente não tem que ter obediência. Eu acho que nós estamos sendo aqui, nesse momento, talvez, é um momento histórico. Talvez daqui a 10 anos a gente vai observar isso aqui que a gente está discutindo e muita coisa talvez se desvele nesse período. Né? Eu acredito que assim, a verdade ela vai vir, né? Não tem como. A tendência é a verdade vir em algum momento, né? Em alguma altura. Eu acho que tanto eu quanto você, desde a época que a gente estudava no UTI, a gente não se restringia à UTI, a gente discutia sobre filosofia. Na época tinha uma vertente budista, mais transcendental, então a gente sempre discutia questões de religiões comparadas. Então, o nosso cenário ele nunca foi restrito a simplesmente discutir a medicina em si, no aspecto técnico, porque o aspecto técnico, de fato, se a gente for pegar a amplitude da medicina, ela é um cisco. É um cisco. E é um cisco que... E assim, que a tendência normal é que esse cisco, que ele, assim, daqui um ano, esse cisco seja menor ainda, né? Então, assim, a tendência é que tudo vá, assim, progredindo em qualidade e tudo mais, de forma absurda, né? Só que a galera tá querendo, assim, ó, digamos que controlar esse processo de evolução, né? Porque... né, é complicado, né? E aí, acaba que assim, né, Felipe, se a gente for poder, digamos que, para poder encerrar, né, tem muita gente que pergunta para mim, tá, doutor Paulo, mas e aí? Faço um negócio ou não faço? Gente, a nossa missão aqui não é falar literalmente, galera, não faça. A nossa missão aqui é tentar, assim, abrir o olho de vocês para vocês observarem como tá, né, o cenário. Porque dependendo do que a pessoa está trabalhando, do que a pessoa está fazendo, a pessoa, tipo assim, tá no dia a dia dela, ela já sacou que a televisão não está trazendo a verdade para ela. Só que ela está no dia a dia dela e ela muitas vezes nem está indo atrás, né, do que é importante que ela saiba, né. A ideia da gente aqui é tentar trazer algumas situações para vocês que talvez vocês não tenham, digamos que, ficado sabendo. E hoje em dia, muitas vezes, quando a gente recebe um videozinho do WhatsApp, a tendência é que as pessoas vejam aquele vídeo e joguem aquele... A tendência é tudo fake news, E tem coisa por aí que, assim, vai chegar o dado, esse dado não vai estar chancelado por uma grande mídia, muitas vezes esse dado não vai estar chancelado por uma revista científica, né? Não vai estar chancelado
por muita gente, só que a coisa está acontecendo. Então, assim, a gente tem que aprender a ter capacidade crítica, né, em cima disso aí. E aí, acaba que, juntando isso aí, a gente percebeu aqui, ó, que teve um aumento do infarto de atletas do futebol, né, e tal. Colega lá do Cristiano Ronaldo, do CR7, né. A gente está percebendo que tem, né, uma criança e tal aqui, outra ali que teve um problema ou outro, né, uma seguidora que até escreveu aqui, ó, desenvolvi doença autoimune. Então, assim, tem o polisorbato 80, né, que é um componente que está ali nos negócios ali, né, nas VACs aí, que ele já se sabe que esse tipo de componente, ele desencadeia problemas na parte de imunidade. E aí, hoje em dia, a gente fala até de um outro problema, que é o quê? Quer dizer, tem um terceiro ainda, né? Então tem um outro problema, que é o quê? Que é a sobrecarga imunológica no nosso organismo, oriundo digamos que do excesso de manuseio de VACs, entendeu? Que muita gente fica pensando, mal não vai fazer. Não é bem assim, não. Né? Tem gente que pensa, mal não vai fazer, e outra, a gente não tem noção, galera, a gente não tem noção de como é que vai dar esse mal. Né? A gente não faz ideia. Né? E quando a gente fala a gente não faz ideia, não é porque a gente é burro e a gente não estuda, pelo contrário, porque não tem relato disso aí a longo prazo. E aí tem gente tentando pensar, né, nisso aí, né, desse se faz ou não faz, para criança, né, que é pior ainda. Né? Que é pior, então, assim, para criança aí que o bicho pega. Né? Porque, primeiro que pouquíssimas crianças morreram do V19. Né? Pouquíssimas. Eu vi uma reportagem esses dias aí que estava assim, 1.300 crianças faleceram disso. Galera, eu não conheço nenhuma. Agora, uma coisa morreu com o negócio ou do negócio. Né? Por quê? No dia que a pessoa teve o falecimento lá, se foi detectado, foi encontrado o vírus, quer dizer que aquilo ali que desencadeou o problema do negócio? Não quer dizer. Né? Então, assim, a gente tem que tentar pensar nisso aí, que não é bem por aí a coisa. Sim, exatamente. Então, esse despertar é muito importante. Eu acho que não só também entre a classe médica, né, de simplesmente abrir o canal de questionamento, de discussão, e não simplesmente fechar. Não, isso eu tenho colegas cardiologistas que trabalham no Sírio, trabalham no DefStar, às vezes fazendo vídeo. A segurança da VAC é inquestionável. Peraí. Eu assumo a responsabilidade sobre isso que eu estou falando. Pois é, Aqui a gente está levantando questões. E a ciência, ela cresce a partir do levantamento das hipóteses. E inclusive, até não sei se você sabe, né? Tem uma médica que cita tudo, né, relacionado a isso, que chama-se Maria Emília Gadelha. Eu não conheço ela diretamente, mas eu conheço pessoas que já conviveram com ela. E ela é uma sumidade do ponto de vista de ciência. Né? Ela é uma mulher assim, que sabe muito, estuda muito, 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 muito. E ela está rompendo barreira e saindo, assim, contando tudo, em tudo quanto evento que tem nas câmaras legislativas aí, ela vai, fala e leva slide, dá embasamento científico. E aí teve um grupo aí, que chama-se B38 aí, que reuniram alguns empresários e estão pagando R$200 mil em dinheiro para a pessoa que debater com ela e provar que o que ela está falando é mentira. Salvo engano, esse montante aí de dinheiro subiu para R$500 mil, tá? Tem R$500 mil em dinheiro para o infectologista que for lá e debater com ela e provar que ela está errada. Não apareceu ninguém até agora. Não apareceu. Né? Então, Felipe, situação zona, né? Mas assim, mas só para poder concluir assim, vamos. O que você falaria aí, né? Para poder sintetizar para a galera, para a gente poder ir, né? Deixar assim. O que é importante? Nesse contexto de Covid, vai iniciar a prática de CV19, hein? Nesse contexto de CV19, você vai iniciar a prática de atividade física, avaliação, pré-participação, dosar marcadores, ficar atento a qualquer sintoma. Tomei a VAC, e agora? Vou iniciar a atividade física, senti uma dor no peito, senti um cansaço anormal para atividades habituais, palpitações,
sensação de tontura, queda abrupta de pressão, síncope, desmaio, o cardiologista vai procurar o seu médico e acompanhar. Né? Não se trata de ser a favor ou contra a VAC. Nós somos a favor dos nossos pacientes, nós somos a favor da verdade, né? Que a verdade que ela realmente prevaleça, Não, e se a gente estiver errado, tudo bem, tudo bem. O que seria ótimo também, né? A gente faz um prospecto dentro de um conhecimento fisiopatológico, de possibilidade. E você observar essa possibilidade e alertar diante dessas possibilidades. Eu falei, gente, até o momento a gente está se restringindo a capacidade de falar com os nossos pacientes. Hoje eu falo vou orientar meu paciente, parece que eu sou um fora da lei. Não, eu tenho que falar com um jeito todo, parece que eu sou um fora da lei. Né? Por quê? Porque o paciente que chega, ele chega com conhecimento pronto. Mas se a diretora do instituto tal, né, que tem até funk, falou... Quem é que o nunca tratou, que tipo assim, que muitas vezes nem está com CRM ativo. É cientista? É cientista? Não. Eu vou com cargo de gestão. Vou com cargo de gestão. E a gente sabe que o cargo de gestão é um cargo político, é um cargo que sofre diversas camadas de influência. Então, a gente tem que buscar se centralizar muito. Isso foi um período muito angustiante para nós, né? Porque qual é a zona de conforto? Tome a VAC. Sim. É isso. É boa para você. Mas você não tomou VAC de sarampo? Você não tomou VAC de ABCG? Você não tomou a VAC da febre amarela? Mas será que a gente está falando da mesma coisa? Ou isso aqui tem um verniz chamado VAC? É outra coisa. Justamente. E a gente tem que estar atento para isso. A gente tem que estar atento para isso. Não que essa tecnologia tem que ser rechaçada, não. Às vezes vai ser realmente a tecnologia fantasma, talvez seja uma tecnologia fantasma, talvez ela não esteja depurada, decantada, para a gente falar, opa, aqui tem uma verdade, aqui tem uma consolidação. Né? E, inclusive, até o próprio criador, né, dela, né, ele mesmo, exatamente, que é o Dr. Robert Malone, ele mesmo que criou a tecnologia, né, muito havia se pensado nessa tecnologia desse negócio aí, né, de aplicação, como sendo uma tentativa de modificar, olha, saca só, gente, de modificar o DNA humano para que, então, né, o DNA humano esteja protegido de câncer, esteja protegido de outras coisas. Digamos assim, que aquele DNA humano ele tem a capacidade de desenvolver imunidade em cima do HIV, né? Falava-se disso aí, só que os anos de descoberta desse tipo de tecnologia estava assim, digamos que em desenvolvimento. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia é o quê? É um vírus que eu vou mudar o interior dele, colocar um DNA ali, a gente chega e instala no paciente aquele DNA ou RNA, entra na célula do paciente, produz uma proteína que vai ser exposta no HLA, né, em volta da membrana plasmática da pessoa, e ali é que, teoricamente, sim, se aquele tipo de proteína está lá na célula em volta dele, a esperança é que aquele tipo de proteína não gere mais a doença na pessoa, só que a parada não é bem assim, né? E a gente percebe que hoje em dia tem um outro nível, né, de doença que tem sido investigada, que é a tal da doença priônica, né? Que isso aí é tema para outra live, né? Que é da doença priônica, é um negócio que é como se fosse uma doença da vaca louca, né? De gente que está tendo oriundo da vaca. Então, assim, vocês estão vendo? Tem um monte de pontinha a ser investigada que pelo fato que pelo fato de ainda a gente estar tendo que, digamos que existe uma proteção em cima daquilo, é como se a gente então não pudesse nem aventar a possibilidade, não pudesse então imaginar que aquilo pudesse estar relacionado com aquela outra coisa, né? E aí, o dia, o que a gente vai atribuir então? Macumba, né? Vamos falar que foi o quê, né? Foi um azar, né? O cara teve isso aqui porque foi azar, né? Que nem teve aí aquela criança que teve então uma parada cardíaca logo depois, né? Que ela teve então a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Galera, sim, por exemplo, um caso de efeito colateral envolveu tanto do ponto de vista neurológico, né, e auditivo, o próprio Eric Clapton, né? Então, Eric Clapton, após a VAC, perdeu a habilidade para posicionar os acordes e perdeu a audição.
a gravidade, né? Então, assim, a gente tem que... E as coisas estão, né, aparecendo, estão surgindo, e a gente tem que estar atento, tem que estar observando, né? A gente tem que estar observando tudo. O cenário realmente está diverso, né? O cenário está... Quando que a gente imaginou que em 2021 a gente teria que conversar por código? E por máscara, e usar máscara full time, entendeu? Né? Máscara full time, dentro do carro, os vidros fechados. Ah, isso aí, pra mim é... Nossa, já tem gente que eu fico louco com isso. Eu também fico pensando assim, mas tá na rua, né? Você tá na rua, que o ideal, assim, né? Digamos assim, na rua não há necessidade nenhuma, tem gente que vai lá e tá aí, e botando em criança, né? Bom, Felipe, ó, então, cara, sensacional aí, ó, muito bom em conversar com você sempre. Foi Pessoal, top, espero que vocês tenham aproveitado aí, ó. Espero que essa live... Combinar o vinho aí em Joinville. Vamos sim. Né, e assim, pessoal, então assim, eu espero que vocês tenham aproveitado esse assunto, né? Que tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês, tá? Adiciona aqui o Felipe, tá? No Instagram, né? E ele é um cara que está sempre postando conteúdo, é um cara com uma bagagem enorme, vocês estão percebendo aí, né? E é um cara assim, que ele pensa, né? Ele atende o paciente e é algo que a gente sempre tem que tentar fazer com o nosso paciente. E aprendam a observar vocês mesmos, sejam mais observadores, né? E menos assim hipnotizados, né? Pelo ambiente externo. Não, Felipe? Obrigadão, viu, Felipe, pela presença aí. Eu que agradeço, irmão. Sempre à disposição. E vamos marcar mais. Pessoal, ó, boa noite aí. Fiquem com Deus. Aqui.